mandoria cantara la braba sherere manaire baraduru. Era maere masurere. Kira mandore bana. Graças e paz, queridos. Sejam bem-vindos. Fala para mim como que tá aí o áudio, como que tá a imagem. Surya lamanaere cantaraba suriebanai. Os irmãos não reparem, mas hoje eu estou fazendo um teste aqui com esse fone para ver se ele me ajuda um pouco. Porque tem alguns barulhos aqui baixo e que me atrapalham um pouco, e às vezes eu acho que a minha voz, eu acho não, né? Eu acabo falando mais alto do que eu deveria. E aí os irmãos ouvem a minha voz e não ouvem os barulhos que eu ouço aqui. Então, esse fone ele vai me ajudar a manter o meu tom de voz mais controlado. Eu não vou ter aquela sensação que eu preciso gritar, que aí o fone ele abafa o som em volta e a minha voz fica bem dentro aqui da minha cabeça. Mas aí eu preciso que os irmãos me digam como é que está a voz aí. Como está aí a voz? Para a gente poder começar. Hoje vai ser uma noite poderosa, irmãos. Amém? Noite de cura, noite de poder, noite de unção, noite onde eu tenho certeza que Deus, até o Espírito Santo está empolgado com a oportunidade de tocar as nossas vidas. Às vezes a gente pensa que a gente age como se nós fôssemos os maiores interessados em receber um milagre, em sermos tocados por Deus, mas eu tenho aprendido com o Senhor que Ele é o maior interessado. Deus é tão interessado na sua cura, na sua saúde, que Ele foi capaz de permitir que Jesus fosse torturado e açoitado para que você fosse curado. Quero pedir a todos vocês, quando a gente anuncia assim, uma live de cura, a intenção é que as pessoas cheguem na live e já peçam oração no chat. Eu quero pedir a você, por favor, guarde o seu pedido de oração e atente para a palavra. Porque veja bem, tudo acontece pela fé. Tudo acontece pela fé. E ainda mais numa live onde eu não estou tendo a oportunidade de impor as minhas mãos sobre você, é muito importante que haja tanto a minha fé de liberar a unção, como a sua fé de receber a unção. E a fé, ela é despertada por meio da pregação da palavra. Então é muito importante que você ouça a palavra. A palavra vai gerar em você a fé que você precisa para receber a cura. Muitas pessoas elas não recebem a cura, e eu vou falar isso hoje. Por que as pessoas não são curadas? E elas dizem, por que Jesus não me curou? Muitas vezes, tanto a pessoa que ensina, como a pessoa que ouve a palavra, ouve muitas coisas erradas. E por ouvir muitas coisas erradas, tem uma fé errada. E porque tem uma fé errada, não recebe. Amém? Então eu quero que você preste muita atenção nas coisas que eu vou falar aqui essa noite.
Eu vou falar coisas tremendas aqui da parte de Deus, revelações da palavra de Deus sobre cura. Seu coração vai ficar cheio de fé. E quando lamanda rasto que me anda rabachacatarabaço, que lamaço e rasto que amar. Eu já sinto a unção de cura presente aqui nessa live. Eu sinto ela muito forte aqui nessa live. Mas quando a palavra encontrar um lugar no seu coração e a fé for despertada, vai ser como aquela mulher do fluxo de sangue que tocou nas vestes de Jesus. As vestes de Jesus estavam cheias de unção. Mas o toque dela foi um toque de fé. E quando a fé encontrou a unção, querido, a enfermidade ela não pôde mais ficar no corpo daquela mulher. E eu quero declarar nessa noite que quando a palavra que vai ser ministrada agora vai produzir um nível de fé no teu coração. A unção que já está fluindo aqui nessa live, ela vai encontrar a tua fé e você vai sair daqui hoje, em nome de Jesus, livre de toda a enfermidade. Amém? É muito importante você saber, antes de qualquer coisa, Deus é o maior interessado na sua cura. Deus é o maior interessado na sua cura. Veja bem, no Antigo Testamento, nós sabemos que aqueles cordeiros que eram oferecidos lá no tabernáculo, aqueles cordeiros que eram mortos no templo, eles morriam pelo pecado das pessoas. Aquilo era um simbolismo, aquilo apontava para o sacrifício de Jesus. Quando você estuda o Antigo Testamento, você nunca vai ler em lugar nenhum, você não vai encontrar nenhum momento aonde foi dito, ordenado, que um cordeiro deveria ser torturado. Você não vai ver nenhum cordeiro sendo torturado pelos pecados de ninguém. Um cordeiro sendo açoitado, um cordeiro recebendo nenhum tipo de tortura. Pelo contrário, os cordeiros eles eram levados ao templo, o sacerdote fazia um corte aqui na garganta do cordeiro e ele morria muito rápido, sem sentir muita dor. Uma vez que esse cordeiro simbolizava Jesus Cristo, por que será que Jesus ele teve que ser tão torturado antes de ser crucificado? Se o cordeiro, para perdoar os pecados, ele só tinha que morrer, por que Jesus apenas não morreu por nós? Por que ele teve que ser torturado antes de ser crucificado? Você já parou para pensar nisso? Abre a sua Bíblia em Isaías 53, que eu quero te mostrar uma revelação da palavra. E toda vez que você perguntasse, será que é da vontade de Deus me curar? Será que eu não fui curado porque não era da vontade de Deus? Será que Deus quer curar todos? Ou será que Deus quer curar uns e não quer curar outros? Abre Isaías 53, eu quero te mostrar. Por que Jesus ele teve que ser açoitado e não apenas morrer? Isaías 53, versículo 4, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. A morte de Jesus serviu para nos salvar. Em todo o Novo Testamento, nas cartas dos apóstolos, você vai perceber isso, que Jesus morreu para nos perdoar dos pecados, para nos salvar do inferno. Olha só, presta atenção no que eu vou falar para você aqui. Se Jesus não fosse açoitado, se ele somente morresse na cruz e derramasse o sangue dele na cruz, isso já era suficiente para você ser salvo, para que a sua alma não fosse para o inferno. Se Deus quisesse somente salvar a sua alma, bastava Jesus morrer na cruz. Bastava ele derramar o sangue na cruz. Por que então ele foi açoitado? Porque ele levou aqueles açoites. Você viu o filme lá do Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Você viu ali que coisa horrível o que o nosso Senhor passou no momento ali daqueles açoites. Como eram os açoites romanos. Então, se Jesus quisesse somente salvar sua alma do inferno, bastava ele morrer na cruz. Mas Deus não queria somente salvar a sua alma. Deus queria salvar o seu corpo. Deus queria também, oh meu Deus, Deus se compadece das nossas fraquezas. Deus se compadece do nosso sofrimento na carne. Deus não gosta de ver seus filhos doentes. Então, na cruz, Jesus morreu pelos nossos pecados. Nos açoites, ele pagou pelas nossas doenças. Nos açoites, ele foi ferido. E pelas suas feridas, nós fomos sarados. Então, quando você quiser ter a certeza se Deus te ama tanto assim, se Deus quer te curar, ou se não é da vontade dele te curar, lembre que Deus quis tanto a tua saúde, Ele quis tanto que você fosse curado, que para Ele não foi suficiente permitir que Jesus morresse na cruz, Ele ainda permitiu que Jesus fosse torturado, para que pelas feridas dele você fosse curado. Oh, meu Deus! Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. E qual é o problema de muitos cristãos? Por que muitas pessoas não conseguem receber a sua cura? E por que muitos pastores não conseguem ministrar cura? Porque existe hoje na igreja uma grande dúvida. Uma grande dúvida. Se a cura, se a doença é de Deus ou do diabo. Se a pessoa ali está doente, se de repente a pessoa não vai ser curada porque foi Deus que colocou aquela doença. Então, em primeiro lugar, a igreja precisa decidir. Se nós queremos ver de novo as curas, os milagres, como os apóstolos viam, nós precisamos tomar uma decisão. Se a doença é de Deus ou se ela é do diabo. Porque se as doenças são obras de Deus, como que você vai desfazer a obra de Deus? Como que você vai desfazer a obra de Deus? Como que um pastor vai
vai orar, vai ordenar com autoridade, vai repreender uma doença, se ele achar que aquela doença ali é de Deus. Como? Como que eu vou ter essa ousadia de ordenar em nome de Jesus doença? Saia desse corpo. Como é que eu vou fazer isso se no meu coração eu tiver em dúvida se é ou não da vontade de Deus que aquela pessoa seja curada? Então, a menos que eu tenha certeza que é da vontade de Deus curar, eu nunca poderei fazer a oração da fé. Você quer ver só? Qual é o tipo de oração que faz um doente ser curado? Abre a sua Bíblia aí. Na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 5, a carta do apóstolo Tiago, no capítulo 5, no versículo 14, diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Preste atenção, a unção com óleo, ela é uma das muitas formas de você receber cura. Porque de repente alguém pode ler isso aqui e falar: ah, que pena que o pastor Danilo está lá do outro lado, não pode me ungir com óleo. O Espírito Santo está aí agora. A unção de Deus, ela não tem distância. Paulo tinha lugares que ele não podia ir, ele enviava os seus lenços. Se Paulo tivesse internet naquela época, ele faria uma live, com certeza. Mas não tinha, ele enviava os lenços e aventais. Jesus nunca ungiu ninguém com óleo. Ele mandou a gente impor as mãos. Então, por mais que está aqui unção com óleo, é uma das formas. Eu posso curar os enfermos orando, expulsando a doença, liberando uma palavra, como o centurião falou para Jesus: basta uma palavra, se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo vai ser curado. Então, a gente não precisa achar que a unção com óleo é obrigatória. Se eu estiver ali na igreja, ou se um irmão me convidar para ir visitá-lo e eu puder levar um óleo e ungir, amém. Mas se eu estiver na rua, se eu estiver no mercado e não tiver um óleo ali comigo, o enfermo não vai ser curado porque eu não tenho óleo. Então, não foque no óleo, tá bem? O óleo aqui é só um elemento. O verso 15 diz que o que cura não é o óleo, é a oração da fé. Olha aí, ó. Verso 15, a oração da fé salvará o doente. A oração da fé. O que é a oração da fé? O que é a oração da fé? Ó Deus, se for da tua vontade, cura esta pessoa, Pai. Isso é oração da fé, irmãos? Ó Senhor, tu tens visto aí, ó Pai, tu tens visto, meu Deus, o que a tua serva tem passado, ó Pai, tem misericórdia, Senhor. Será que isso é oração da fé? Essa oração onde você está tentando convencer Deus a curar. Ó Deus, tem misericórdia. Será que Deus não tem misericórdia? Deus já tem misericórdia. Deus tem tanta misericórdia que Ele já colocou as doenças dessa pessoa lá em Jesus. Deus teve tanta misericórdia dessa pessoa que Jesus foi açoitado.
Você não precisa fazer uma oração tentando convencer Deus a curar ninguém. Deus quer curar. E eu vou mostrar isso na palavra. E a oração da fé, ela só pode ser feita se você tiver certeza que Deus quer curar. Porque fé é certeza. O que a fé é? Coloca nos comentários aí para mim o que é a fé. Certeza. O que é fé? Certeza. O que é fé? Certeza. Oração da fé é quando eu tenho certeza que Deus quer curar. Então eu faço a oração da fé. Eu posso pedir para Deus, Pai, em nome de Jesus, derrama a tua unção aqui agora. Eu posso pedir para Deus? Posso. Mas se você for olhar nos evangelhos, e se você for olhar a forma como os apóstolos ministravam cura, eles nunca oravam. O que eles faziam? Eles declaravam, eles determinavam a cura. Eles diziam, em nome de Jesus, levanta e anda. Danilo, mas isso não é oração, Danilo. Isso não é oração? Você está dando ordem para Deus? Não, você está dando ordem para a doença. Aqui mais à frente, Tiago vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orou para que não chovesse durante 3 anos e meio. E não choveu. Veja, Tiago está dizendo que Elias orou e não choveu. Mas quando você vai lá no texto, não diz que Elias orou, diz que Elias determinou. Elias declarou, segundo a minha palavra, não vai chover. Segundo a minha palavra, não vai chover. Mas aqui Tiago está dizendo que Elias orou. E quando você vai ver lá em Josué, diz que Josué orou para parar o sol. Mas quando você vai ver, ele não orou a Deus. Ele falou o quê? Ele falou com o sol. Sol, detenha-te. Lua. Ele falou com o sol e com a lua. Então, quando fala oração da fé, não é necessariamente você ficar pedindo para Deus curar. Vou dar um exemplo para vocês. Quando um policial, ele vai lá, faz um treinamento, ele recebe uma farda, ele recebe uma arma, ele recebe um distintivo, ele recebe autoridade. Autoridade. Quando esse policial está andando na rua e ele vê um ladrão roubando uma bolsa, o que ele tem que fazer? Ele tem que ligar para o quartel para falar com o comandante? Ó, comandante, vem aqui prender um ladrão, estou vendo um ladrão roubar aqui agora uma bolsa. Por favor, vem aqui prender o ladrão. O que o comandante vai falar para ele? Ó, peraí, eu te dei autoridade. Vai prender o ladrão. É exatamente isso. É exatamente assim que Jesus, ele nos trata. Quando nós pedimos a ele para vir e curar alguém, nós estamos transferindo para Jesus uma responsabilidade que ele nos deu. Não é isso? Jesus não falou? Eis aí vos dou autoridade. Curai os enfermos, expulsai os demônios. A mesma autoridade que um cristão tem sobre os demônios é a mesma autoridade que ele tem sobre as doenças. A mesma. Aí eu pergunto para vocês. Quando você vê uma pessoa endemoniada, manifestada, você vai pedir para Deus expulsar?
Ó Senhor, vem aqui, repreenda esse demônio. Não, não é assim. Você olha para o demônio e você fala com o demônio, em nome de Jesus, sai dessa pessoa agora. E quando você vai olhar as curas da Bíblia, era dessa forma que os apóstolos curavam, era dessa forma que Jesus curava, eles não oravam. Eles não pediam para Deus curar, eles curavam em nome de Jesus. Jesus não disse para você pedir para Ele curar. Jesus disse, lembra disso agora, a próxima vez que alguém te pedir uma oração para cura, a oração da fé é você declarar a cura, é você expulsar a enfermidade, é você expulsar o sintoma, é você dizer em nome de Jesus, seja curado. Você não vai pedir para Deus curar, você vai curar em nome de Jesus. Você vai exercer a autoridade que Ele te deu. Jesus, Ele quando enviou os discípulos na frente dele, de cidade em cidade, Ele falou assim, ó, curai os enfermos, expulsai os demônios. Ah, Danilo, mas isso daí era só para os apóstolos. Marcos 16 diz, esses sinais seguirão os que creem. Quem são os que creem? É o crente. É todo crente. Em João, capítulo 14, Jesus disse, aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço e fará maiores do que essa. Porque eu vou para o Pai, tudo o que você pedir em meu nome, e a palavra pedir ali no original, ela tem mais de um sentido. Ela tem o sentido de requerer. Não é requerer de Deus, não. É requerer da situação. Não é mandar em Deus. Quando você age nessa fé ousada, você não está exigindo de Deus, você não está mandando em Deus, você está mandando na doença, você está exercendo a autoridade que Ele deu a você. Agora eu te pergunto uma coisa. Jesus falou para os apóstolos irem e curarem as pessoas. Você acha que os apóstolos andaram por aí pensando assim, mas espera lá. Será que é da vontade de Deus curar essa aqui? E essa outra aqui? Será que é da vontade de Deus? Será que não é? Você acha que os apóstolos teriam ousadia, autoridade, se eles ficassem se perguntando essas coisas? Você acha que os apóstolos eles ficavam pensando, se for da vontade de Deus, seja curado? Não, eles ouviram da boca de Jesus, vai lá e cura. Eles não tinham essas coisas. E é por isso que a gente não vê tanta cura na igreja hoje. Porque as pessoas, elas não sabem. Elas não sabem se Deus quer ou não curar. Elas estão em dúvida ainda. Se aquela doença ali é do diabo ou se é de Deus. Então, antes de tudo, eu quero mostrar para você que a oração da fé só pode ser feita quando você tem certeza de que é da vontade de Deus curar. Danilo, não tem como ter essa certeza. Se não tem como ter certeza, veja bem, se não der para ter certeza que é da vontade de Deus curar, então é impossível fazer a oração da fé. Se é impossível fazer a oração da fé, então ninguém vai ser curado. Porque Tiago está dizendo, a oração da fé é o que cura o doente. E a fé é certeza. Se for da vontade de Deus, não é certeza.
Isso não é certeza. Essa expressão, se for da vontade de Deus, ela aparece aqui na carta de Tiago, quando se refere aos nossos planos, aos nossos projetos. Nós não devemos dizer, ano que vem eu vou fazer isso, vou lá, vou viajar, Tiago diz, não, se Deus nos permitir. Mas não está falando de oração. Quando Tiago disse, se Deus permite, ele está falando de planos. Planos que você faz e que você não sabe se é ou não da vontade de Deus. Quando Tiago fala de oração, o que ele fala de oração? Olha no capítulo 1 aí. Tiago não disse que nós devemos orar se for da vontade de Deus. Olha o que ele diz aí. Capítulo 1, verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Você viu aí? O mesmo Tiago que falou que quando você for fazer planos, você deve dizer, se o Senhor me permitir, se for da vontade de Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas quando ele vai falar de oração, o que ele diz? Pede com fé. Não tenha dúvidas. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, agitada pelo vento. Não suponha tal homem que receberá alguma coisa. Vamos para Marcos 11 aí. Vamos ver agora o próprio Jesus. Como que Jesus ele fala? O que Jesus ele fala sobre a oração da fé? O que é a oração da fé? Marcos 11. Marcos 11, 23. Em verdade vos digo que qualquer um que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes orando, creia que já recebeu e você terá. Onde é que está aqui o se? Onde está o se? Nisso aqui que Jesus falou. Ele disse, se disser e não duvidar no coração, vai acontecer. Se pedir e crer que recebeu, vai receber. Aonde está o se? Já ouvi pessoas falarem assim, quando você ora pedindo para Deus, você vai receber 3 respostas. Sim, não e aguarde. Eu queria que alguém me mostrasse isso na Bíblia. Aonde é que está isso na Bíblia? Talvez, ainda não. Onde é que está isso na Bíblia? Danilo, Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho na carne. E Deus falou que não ia tirar. Pois bem, a gente vai falar sobre o espinho na carne de Paulo daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o espinho na carne de Paulo. Será que o espinho na carne de Paulo era uma doença?
Por que Paulo não curou Timóteo? Timóteo tinha problema no estômago. Todas essas desculpas, quando alguém quer ficar doente, quando alguém ora por uma pessoa e a pessoa não é curado, a forma de justificar o fracasso, qual é? É Paulo, é Timóteo, é Jó. Ah, nem sempre Deus quer curar. Deus não quis curar Paulo. Deus não quis curar Timóteo. Deus permitiu Jó ficar doente. Nesse seminário a gente vai quebrar todos esses argumentos, todos eles. E eu vou mostrar que, mesmo quando alguém não é curado, isso não significa que Deus não quis curar. Eu vou provar isso. Mesmo se eu orar por alguém e a pessoa não for curada, isso não significa que Deus não quis curar. Muito fácil. Primeiro que o espinho na carne de Paulo não era uma doença. Tá? Daqui a pouco eu provo isso para você. Não vou entrar agora, porque senão eu vou atrapalhar aqui o nosso estudo. Mas eu vou provar isso. Já tem um vídeo aqui no canal, na verdade, provando que o espinho da carne de Paulo não era uma doença. Porque se fosse uma doença, Deus nunca, jamais, Deus poderia dizer para Paulo que não ia tirar, que não ia curar. É impossível Deus dizer para alguém, eu não vou curar você. Deus não pode fazer isso. Danilo, você está falando uma heresia. Deus pode tudo. Não pode. Deus não pode tudo. Quer que eu prove para você que Deus não pode tudo? Vamos lá. Deus pode mentir? Deus pode mentir? Então Deus não pode tudo. Deus não pode mentir. Percebeu? Deus pode tudo, contanto que não vá contra Ele mesmo. Deus não pode mentir. Deus não pode voltar a palavra dele atrás. Olha aí. Ele disse para Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Acaso eu diria e não cumpriria? Então, quando eu digo que Deus nunca poderia dizer para alguém que não vai curar, se recusar a curar alguém, por que não? Porque Ele já curou aquela pessoa na cruz. Deus nunca poderia dizer para Paulo, eu não vou curar essa doença, isso aí vai ser um espinho na carne. Não poderia. Paulo tinha direito de ser curado. E eu provo para você na Bíblia que o espinho na carne de Paulo não era uma doença. Danilo, mas e a doença de Timóteo? Timóteo tinha uma doença. Mas mas não está escrito que Timóteo orou e Deus disse para Timóteo que não ia curar ele. A Bíblia não diz por que Timóteo não foi curado. A Bíblia não diz se Paulo orou, se não orou. A Bíblia não diz se Timóteo foi curado depois. A Bíblia não diz e a gente não tem que saber. Isso não é problema nosso. O que a gente tem que saber é o que está escrito. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. E por suas feridas fomos curados. É isso que você precisa saber para ser curado. Paulo é diferente. Paulo pediu para Deus remover o espinho na carne. E Deus falou, a minha graça te basta. Isso aí você vai ter que suportar. Se fosse uma doença, Deus não poderia se recusar a curar. Por que não?
Porque quem vê Jesus vê o Pai. Deus não poderia agir diferente de como Jesus agia. Uma vez que Jesus pagou pelas doenças de Paulo, jamais Deus poderia voltar a sua palavra atrás. A Bíblia diz que Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Acima do seu próprio nome. Então Deus, deixa eu te explicar uma coisa. Sabe qual é o motivo de você orar pelo doente e ter dúvida se a pessoa vai ser curada ou não? É porque você acha que Deus está pensando ainda se vai curar ou não. Você acha que Deus ainda decide curar alguém ou não. Deus não decide quem vai ser curado, irmãos. Aleluia. Deus não decide quem vai ser curado e quem não vai ser. Na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, Deus decidiu que todos seriam curados. Deus não decide quem Ele vai curar, do mesmo jeito que Ele não decide quem Ele vai salvar. Deus nunca vai dizer para alguém: eu não vou te curar. Deus não pode fazer isso. Do mesmo jeito que se alguém se arrepende do pecado, Deus não pode dizer: eu não quero te perdoar. Deus não pode. Vem aqui. Você, quando peca e se arrepende, você tem alguma dúvida de que Deus deseja te perdoar? Claro que não. Todos nós temos certeza de que Deus deseja salvar e de que Deus deseja perdoar os pecados. Por que você não pode ter a mesma certeza de que Deus deseja curar a doença? Se na mesma cruz que Jesus levou o pecado, Ele também levou a doença. Por que eu tenho certeza da minha salvação? Por que eu tenho certeza do perdão e eu não tenho certeza da cura? O que te faz ter certeza que Deus deseja te perdoar? É o fato de que Jesus já levou o teu pecado. Deus não pode mudar de ideia. Será que poderia acontecer, em algum momento, um pecador se arrepender e querer ser salvo, e Deus virar para ele e falar assim: não, você eu não quero salvar, não. Não, você eu decidi que não vou perdoar você. Existe essa possibilidade de Deus decidir que não quer perdoar alguém? Por que não? Por que Deus não pode decidir que não vai perdoar alguém? Porque na cruz Ele já decidiu. Há 2000 anos atrás Ele decidiu que vai perdoar qualquer um que quiser ser perdoado, que se arrepender. A Bíblia diz que se reconhecermos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus não decide quem vai perdoar ou não. É o pecador que decide se vai se arrepender ou não, se vai receber a graça ou não. Como que eu sei que Deus não pode decidir se recusar a me perdoar? Porque Ele já tomou essa decisão há 2000 anos atrás. Do mesmo jeito, quando eu oro por um doente, eu não acho que eu preciso convencer Deus a curar. Eu não fico pensando que talvez Deus não quer curar, ou talvez Deus está decidindo se vai curar. Eu sei que Deus quer curar, porque aquela pessoa já foi curada. Ela já foi curada na cruz. Jesus já levou a doença dela. A maior parte da insegurança que a gente sente na hora de orar pelos doentes é porque você não tem certeza.
Você acha que talvez Deus não quer curar? Ou não é o tempo? Não, não está no tempo. Tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Eu vou te falar uma coisa sobre o tempo de Deus. O seu milagre está atrasado. A sua cura está atrasada. Vou provar para você agora. Quando foi que Jesus levou as nossas doenças? Na cruz. Mas antes mesmo de Jesus ir para a cruz, ele andou por toda parte curando todo mundo. Mateus capítulo 8 está escrito que ele curou a todos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então veja, Jesus ainda ia levar as enfermidades na cruz, ele não tinha morrido ainda, e ele já estava curando as pessoas antes mesmo de levar as doenças na cruz. Ele já estava curando. Ora, como que Jesus estava curando todo mundo? Baseado nessa profecia de Isaías 53, se ele ainda não tinha morrido ainda. Vamos lá, vamos ler comigo aí, abre aí. Mateus capítulo 8. Isso é muito interessante. Mateus capítulo 8, verso 16. Tem pessoas que estão sendo curadas agora, o Senhor acabou de falar comigo. A palavra está te curando. A palavra ungida. Procura aí a tua dor aí. O Senhor acabou de me dizer que sintomas foram embora agora. Alguém foi curado de uma dor no ombro. Levante o teu ombro agora. Mexa o seu ombro agora e procura a sua dor. Em nome de Jesus, eu libero no nome de Jesus unção de cura para você agora. Aonde você está, levante as suas mãos agora e diga: eu recebo, Senhor. Vamos, levante suas mãos, diga: eu recebo. Unção de cura fluindo para o seu corpo agora. Eu digo agora, no nome de Jesus, doença, saia. Dor, saia. Espírito de enfermidade, saia. Caroço, saia. Nódulo, saia. Câncer, saia. Doença, saia. Dor de cabeça, saia. Enxaqueca, saia. Coluna, endireita agora. Dor nos quadris, saia. Em o nome de Jesus, toda doença, saia. Comece a dizer: eu recebo, eu recebo. E comece a se mexer agora, comece a procurar a sua dor agora. Aleluia! Doenças estão saindo do seu corpo agora. Dor no joelho, saia. Hérnia de disco, saia. Inflamação no nervo ciático, saia. Dor no pescoço, saia. Surdez, saia. Espírito surdo, mudo, saia. Cegueira, saia. Olhos, vejam. Receba um coração novo agora. Receba um pulmão novo. Um pâncreas novo.
Que o seu útero seja limpo agora. Eu declaro todo útero curado agora, de todo caroço, de toda endometriose, de toda infecção urinária, de toda esterilidade. Se há alguma mulher estéril no nosso meio agora, eu expulso essa esterilidade da sua vida agora, em nome de Jesus. E eu declaro você grávida, em nome de Jesus. Receba o teu filho agora, em nome de Jesus. Calabarra chore de barrasto camar. Que parado se afradia calabarosha tramakatuia barra. He candalara barra shandaya kamanara barra suike pradaya shaya darabagasto. Lakatabara shote que me assou yamandaga yasui kataya bahaya katayara barabaya. Você que tem alguém doente perto de você, põe a mão nessa pessoa agora. Põe a mão nela agora. E declare em nome de Jesus, seja curado. E eu declaro que a unção que está fluindo agora vai passar pela sua mão e essa pessoa vai ser curada em nome de Jesus. Receba a sua cura hoje. Receba. Veja, Deus está... Oh, meu Deus. Deus está tão interessado que você receba aquilo que Jesus conquistou por você na cruz. Que Ele está fazendo igual Ele fez com o apóstolo Pedro em Atos 10. Pedro nem tinha terminado a pregação ainda, o Espírito Santo caiu e batizou aquelas pessoas. O Senhor já está tocando agora. O Senhor já está tocando pessoas agora. Eu vou orar no final da mensagem, mas o Espírito Santo está tocando pessoas agora. Comece, não peça, não precisa pedir. Só receba. Receba agora. Levante as suas mãos e diga, eu recebo, Senhor. A unção está tocando o seu corpo agora. A unção toca agora o teu coração, teu pulmão, teu rim, teu pâncreas. Toda a pressão sanguínea comece a normalizar agora. Espírito de diabetes, saia. Toda diabetes sai agora em nome de Jesus. Eu dou ordem aos demônios de enfermidade que começam a deixar os corpos agora. Comece a procurar a sua dor, a sua não, porque não é sua, já foi embora. Comece a procurar, você que tinha dor no joelho, levante, agache, comece a fazer o que você não podia fazer. Comece a colocar a sua fé em prática agora. Se você perceber que a dor foi embora, que um sintoma foi embora, coloca aí nos comentários. Você que sentiu a unção tocar o seu corpo agora, e você percebeu que a dor foi embora, põe nos comentários aí. Vamos dar glória ao Senhor Jesus. Vamos dar o nosso testemunho para a honra e glória do nome dEle. Keriandalama suriandarabashandara. O Michel estava com dor de cabeça e foi curado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu te louvo, Jesus. Toda a glória ao seu nome. Toda a glória ao seu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Continue tomando posse. Continue tomando posse. Continue dizendo, eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus.
Aleluia. Deus está curando por meio da sua palavra. Mateus capítulo 8, versículo 16 diz assim: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou dele os espíritos e curou a todos. Com a sua palavra. Com a palavra, Jesus curou a todos. Aleluia. E diz assim, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Você vê, ele curou a todos. Ele não curou apenas alguns. Ele curou a todos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Olha a minha pergunta agora. Jesus já tinha morrido aqui? Jesus já tinha ido para a cruz? Então, como que ele estava curando a todos, baseado na profecia de Isaías? Como isso? Se ele ainda não tinha ido para a cruz? Ele estava curando no crédito. Ele estava dando para aquelas pessoas algo que ele iria pagar depois. Já viu quando você faz uma compra no cartão de crédito? Você quer tanto, imagina, você quer dar um presente. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Imagina o marido. Ele ama tanto a esposa dele e ele quer dar um presente para a esposa, mas ele não tem o dinheiro ainda. Ele vai lá e compra no cartão de crédito para pagar depois. Ele poderia esperar, guardar o dinheiro para depois ir lá e comprar à vista. Mas ele está ansioso. Ele quer dar o presente logo. Então ele vai lá e ele compra e ele presenteia a sua esposa e depois ele vai trabalhar para pagar. Oh, meu Deus. Oh, rabacanda. Aleluia. Jesus estava com tanta pressa de curar as pessoas que ele não esperou ir para a cruz, irmãos. Ele já foi curando todo mundo. Aonde ele passava, ele curava todo mundo. No crédito. Depois ele teve que ir para a cruz pagar. Meu irmão, minha irmã, se as pessoas que estavam antes da cruz, Jesus nem tinha ido para a cruz ainda, e essas pessoas receberam de algo que ele ainda ia pagar na cruz. Imagina você que está vivendo depois da cruz e que ele já pagou. Essas pessoas aqui foram curadas no crédito. Você curado no débito, já foi pago, já está na sua conta. E eu declaro em nome de Jesus que se manifesta no seu corpo agora, que você toma posse agora. E que você declara agora, obrigado Jesus, eu fui curada, eu recebo. Pelas pisaduras de Jesus, eu estou curado. Já foi pago. Olha só, Jesus curou a todos. Será que não tinha ninguém em pecado aqui nessa multidão? Será que não tinha ninguém aqui que Deus talvez não quisesse curar? Só hoje? É só no nosso tempo que Deus decide curar um e outro não? Nessa época Deus queria curar todo mundo? Nessa época não tinha ninguém com espinho na carne? Nessa época não tinha ninguém com maldição hereditária para ser quebrada? Como que Jesus vai e cura todo mundo desse jeito? Será que Jesus mudou, irmãos? A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, será
eternamente. Eu declaro sem sombra de dúvidas que a vontade de Jesus é que todas as pessoas que assistirem essa live saiam curadas. Essa é a vontade dele. Se todas vão sair curadas ou não, isso é outros 500. Mas a vontade de Deus é que todos sejam curados. Danilo, se Deus sempre quer curar, e claro que Deus sempre quer curar, porque Jesus curava todos. Me mostra nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, uma pessoa, me mostra uma pessoa que veio até Jesus com fé e saiu sem receber o milagre. Mostra uma pessoa. Jesus é o mesmo? A Bíblia diz que Jesus curava pela compaixão. Várias vezes vai aparecer nos evangelhos. E ele, movendo-se de íntima compaixão, curou o enfermo. Jesus curava por compaixão. Será que Jesus deixou de ter compaixão? Será que nos evangelhos Jesus tinha compaixão de todos e agora ele tem compaixão só de alguns? E esses alguns agora são muito poucos, né? Porque quando você vai na igreja, a maioria fica doente e é uma minoria que é curada. Será que foi Jesus que mudou? Ou será que foi a pregação que mudou? Será que é Jesus que mudou ou será que foi a pregação que mudou? As pessoas começaram a pregar coisas como Deus está tratando com você, Deus está te ensinando algo por meio da doença. Ora, até onde eu sei, Deus enviou foi o Espírito Santo para nos ensinar. Se Deus envia doença para te ensinar, por que ele enviou o Espírito Santo? A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Se é o Espírito Santo que me ensina todas as coisas, para que eu preciso de uma doença para aprender alguma coisa? Vou dizer mais, hein? Se eu digo que uma doença, oh meu Deus, irmão, não para de receber essa unção, não para de exercer a sua fé para atrair essa unção, você aí na sua casa, porque está muito forte a unção aqui, está forte a unção, e você pode ser como aquela mulher do fluxo de sangue. Você não precisa tocar na veste, mas você pode tocar na presença, tocar na unção, só levantando as suas mãos e dizer: eu recebo a minha cura, crendo que essa unção te toca agora onde você está. A unção te toca agora onde você está, ó. Em nome de Jesus. Receba essa unção agora. Em nome de Jesus. Essa unção atravessa os estados do Brasil, essa unção atravessa o oceano, e essa unção te encontra no estado e na cidade que você estiver, e no país que você estiver. Receba sua cura agora, em nome de Jesus. Está travando o áudio? O áudio está travando? Acho que não. Relamandara suriandara labacharabacantara que manaha yerekanduri abasu que amanara xandarabada cantarabacandarabas. Lamandara rasui candaraba.
Tem pessoa me assistindo agora com vontade de falar em línguas. Deus está batizando pessoas agora. Seja cheio, cheia do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Abre a tua boca. Não é a sua carne. Não, eu estou com medo de falar e ser da carne. Não, o Espírito Santo está batizando pessoas agora. Tem pessoas com a boca, a língua está coçando para falar em línguas. Abre a boca agora e comece a falar. Agora, mais. Batiza agora, Pai, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo agora. Recatalamarra chorandaraba cantaralabarra suicatarabachai. Aleluia. Aleluia. Se você tiver com vontade de falar em línguas, começa a abrir a boca e falar em línguas agora. Ei, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Veja bem, se eu disser que Deus não curou uma pessoa, eu orei por alguém, a pessoa não foi curada na hora. Primeiro que isso não quer dizer nada. Porque a pessoa pode ser curada depois. A pessoa ela é curada na hora, mas o sintoma pode ir embora depois. Mas suponhamos que eu oro por alguém e a pessoa não é curada. Ou por causa da fé da pessoa, ou da minha. De repente eu não orei com tanta fé. Se eu disser que essa pessoa não foi curada, porque Deus colocou essa doença nela para ensinar ela, isso é o mesmo que dizer que a doença é do Espírito Santo. Que foi o Espírito Santo que gerou aquela doença. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que ensina. Se aquela doença é para me ensinar, então ela é do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que ensina. Alguém aqui tem coragem de dizer que a doença é do Espírito Santo? Alguém aqui tem coragem de dizer que uma doença é do Espírito Santo? Jesus falou que os fariseus estavam blasfemando contra o Espírito Santo, quando eles diziam que Jesus estava expulsando o demônio pelo poder do demônio, ou seja, quando você atribui ao diabo uma obra do Espírito Santo, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E quando você atribui ao Espírito Santo a obra do diabo, como que fica? Então, se eu digo que Deus colocou uma doença em alguém para ensinar, se é o Espírito Santo que ensina, então aquela doença veio do Espírito Santo. Isso é muito forte, isso é muito pesado você falar isso. Eu me lembro de Jesus curando a todos, eu não me lembro de Jesus colocando doença em ninguém. Eu não vi em nenhum lugar dos evangelhos alguém que Jesus chegou e falou assim, não, você eu não vou curar agora, porque você está aprendendo uma lição. Não chegou o tempo ainda de eu curar você. Quando foi que Jesus disse isso? Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Jesus curando todos. Não teve uma só pessoa que veio a Ele com fé e Ele se recusou a curar. Danilo, mas por que então que às vezes o pastor ora e a pessoa não é curada? Por que às vezes a igreja toda ora
e a pessoa morre. Vamos lá. Uma vez, eu comecei essa live falando sobre a autoridade que Jesus deu para nós, seus discípulos. Uma vez que Jesus já levou as doenças na cruz, e agora Jesus não está mais aqui, fisicamente, de quem é a responsabilidade pela cura das pessoas? De quem é a responsabilidade da cura daquela pessoa que está lá no leito de hospital? Da irmã que está com câncer na igreja? Da pessoa que passa ali na rua com uma bengala ou com uma muleta? De quem é a responsabilidade? Jesus pegou os seus discípulos e falou, primeiro ele pegou 12, depois ele pegou 70, falou, vai de cidade em cidade, cura os doentes. E Jesus ficou lá, em Cafarnaum, e os discípulos foram. A minha pergunta, quando eles chegavam numa cidade, de quem era a responsabilidade de curar os enfermos naquela cidade? Era deles ou era de Jesus? Claro que não era de Jesus. O poder era de Jesus. A autoridade era de Jesus. Mas a responsabilidade era deles. Porque eles foram comissionados. Eles foram capacitados. Eles receberam autoridade. Então era deles a responsabilidade de curar e expulsar demônios agora. Então quando eu oro por alguém e a pessoa não foi curada, isso não tem nada a ver com a vontade de Deus. Isso tem a ver com a minha capacidade de ministrar cura e com a capacidade da pessoa receber. Não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então, se você já recebeu oração e a cura não se manifestou, jamais pense mal de Deus, que Deus não quis te curar. Ah, por que Deus não quis me curar? Quem falou para você que Deus não quis te curar, querido? Talvez você não conseguiu receber a sua cura. Ou a pessoa que orou por você não conseguiu lhe curar. Isso não tem nada a ver com a vontade de Deus. O que expressa a vontade de Deus é a cruz do Calvário. É Jesus levando o Lamantokebia Sandarabahai, Leikandaraba, Brandi sui quebrando levandi copaiahasti. He kamanastu que me assou lamande cabado e raço e camaya. Ebederrasto que me arrasto e cando e nevando que me assou. Alamantu come a sui demando que e andurevarrasto e camar. Porque eu, Senhor, não mudo e sou o mesmo. Estou restaurando a minha palavra na minha igreja. Porque a minha palavra é a mesma. E eu ainda velo pela minha palavra para cumprir. E assim é a minha palavra. Ela não volta para mim vazia, diz o Senhor. Estou restaurando a pregação do meu evangelho nesse tempo. Um evangelho de poder, de sinais e de milagres. No meio do meu povo e também no mundo. Estou eu levantando pessoas e ungindo. Pessoas que estarão fora das quatro paredes. E nas ruas. E nos mercados. E nas farmácias. E até mesmo nos hospitais. Eu quero homens e mulheres comprometidos com o meu evangelho, que irão na autoridade do meu nome e na unção do meu espírito, e imporão as suas mãos sobre os enfermos,
e verão que eu sou o mesmo. E eu confirmo a minha palavra por meio de sinais. Kabarasto que amarrasto e canduriabanaste que marra. Remahastu e candorovosi apradi que devaduze mene que banduriavaste que abaraste. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O recanto, robo soto, robo chatraba paparasti catarapapachei. Filhos que conhecem a minha vontade, são filhos que manifestam a minha vontade. Filhos que conhecem a minha vontade, são filhos que manifestam a minha vontade. Aleluia! Aleluia! Oh, 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 oh. Glória a Deus! Por que é que Jesus, oh meu Deus, Jesus, tá difícil, irmãos. Aleluia. Tá difícil pregar a palavra de uma forma serena hoje. A unção tá muito forte. Por que que Jesus, sendo homem, veja bem, Jesus é Deus, mas ele se fez homem. E ele operou como homem. Jesus não curava porque ele era Deus. Ele curava porque ele foi ungido por Deus. Se ele curasse só porque ele era Deus, ele nunca ia poder dizer que alguém poderia fazer as mesmas obras que ele. Olha o que diz aqui em Atos 10, 38. Atos 10, 38. Diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e por isso ele andou por todas as partes, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Jesus não curava porque ele era Deus, não. Jesus curava porque ele era ungido por Deus. E ele era ungido com o mesmo Espírito que nós fomos ungidos. Ele disse, o Espírito do Senhor é sobre mim pelo que me ungiu. Por isso que ele é o Messias, ungido. Ungido. Agora, por que que Jesus conseguia curar tantas pessoas e às vezes nós não conseguimos? Deus acabou de falar algo aqui. Deus acabou de falar por meio da interpretação de línguas. Foi uma interpretação de línguas. Isso que Deus acabou de falar agora. Filhos que conhecem a vontade do Pai são filhos que manifestam a vontade do Pai. Jesus manifestava a vontade do Pai porque ele conhecia a vontade do Pai. Jesus curava a todos porque sabia que o Pai queria curar a todos. Oh, meu Deus! Jesus falou, o filho faz o que vê o Pai fazer. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Por isso que ele curava a todos, porque ele sabia que a vontade do Pai era que todos fossem curados. Chegou o tempo que se levantem os filhos que conhecem o Pai, que conhecem a vontade do Pai e que por isso manifestam a vontade do Pai. E era por isso que Jesus curava a todos, porque ele conhecia a vontade do Pai. Ele sabia que aquela doença não era a vontade do Pai. Por isso ele não tinha medo, ele não tinha dúvida, ele não tinha insegurança. Ele ia lá e ele arrancava aquela doença das pessoas.
E ele disse: aquele que vê a mim, vê o meu Pai. As obras que eu faço, não faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim faz as obras. Jesus podia sair com ousadia destruindo as obras do diabo, porque Jesus sabia que aquelas obras eram obras do diabo. Hoje as pessoas ficam falando que as obras do diabo são de Deus, que as doenças são de Deus. Mas nesse mesmo texto, olha o que diz aqui. Esse texto fala claramente que a doença é do diabo. Atos capítulo 10, verso 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos, e curando a todos, e curando a todos, e curando a todos, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pedro está dizendo que a pessoa que está doente está sendo oprimida pelo diabo. Veja, nem toda doença é um demônio, mas toda doença é uma prisão de Satanás. Nem toda doença é causada por um espírito diretamente, mas toda pessoa que está doente está numa prisão de Satanás. Assim como alguém que está no pecado. Você que está enfermo, por favor, não se ofenda com isso. Enquanto você não enxergar essa doença como uma obra do diabo, você não vai ter ousadia para tomar posse da cura. Se você ficar vendo a doença como uma bênção de Deus, pode ser que Deus está me ensinando, Deus está me tratando. Não, a igreja vai voltar a andar no poder da igreja primitiva, no poder que Pedro, Paulo, Estevão, Filipe, no poder que aquelas pessoas andavam quando a igreja enxergar a doença. Como aquela igreja enxergava? Como é que Pedro enxergava a doença? Como uma obra de Deus? Não, como opressão do diabo. Quando a igreja voltar a enxergar a doença como opressão do diabo, então a igreja terá mais fé, mais ousadia, mais intrepidez para libertar as pessoas da doença. A igreja precisa voltar a ver a doença como Deus vê. Jesus, quando vê alguém doente, você quer ver só? Abre em Lucas 13, como Jesus enxergava uma pessoa enferma. Eis o motivo do sucesso de Jesus em curar as pessoas. Não era só porque ele era Deus, porque ele disse que aquele que cresce nele faria as mesmas obras. Pedro fez as mesmas obras, Paulo fez as mesmas obras. Mas eles eram apóstolos. Estevão não era apóstolo, Estevão era um diácono. Ananias não era nada, era um discípulo. Foi lá e devolveu as vistas para Paulo, devolveu a visão para Paulo. Os sinais seguem os que creem. Não é os apóstolos, os pastores, os profetas, não. É o cristão. O cristão é que tem autoridade para impor as mãos sobre o enfermo e ele ser curado. Nossas mãos são as mãos de Jesus, queridos. Mas nós precisamos, para sermos usados por Deus em curas, em milagres, enxergar como Jesus enxerga. Não basta suas mãos serem as mãos de Jesus. Os seus olhos precisam ser os olhos de Jesus. Eu vou falar de novo. Não é suficiente você ter o Espírito dele.
Não é suficiente a sua mão ser a mão dele. Os seus olhos também precisam olhar como ele olhava. Você precisa ver o doente como Jesus via. Ver a doença como Jesus via. E eu quero mostrar para você aqui agora como ele via. Lucas 13:16. Jesus estava numa sinagoga e chegou uma mulher encurvada, com problema na coluna. Ela não conseguia se levantar. Ela vivia encurvada. Jesus viu aquela mulher entrar. E era um dia de sábado. E Jesus, ele bem poderia falar para aquela mulher, volta amanhã, volta domingo, para evitar problemas com o dono da sinagoga. Mas não, Jesus cura ela no sábado mesmo sabendo que ia gerar conflitos. Sabe por quê? Porque Jesus não quer deixar para amanhã o que ele pode fazer hoje. Para com esse negócio de dizer que você não foi curado ainda porque não chegou o tempo de Deus. Deus não deixa para amanhã o que ele pode fazer hoje. Jesus podia ter curado aquela mulher outro dia, mas ele curou no sábado. E olha o que ele diz. Aí as pessoas ficaram com raiva. Porque Jesus curou no sábado e falou assim, olha, e tomando a palavra, o verso 14, e tomando a palavra, o principal da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, vocês têm 6 dias na semana para trabalhar? Venha em qualquer um desses dias para serem curados, e não no sábado. E respondeu, porém, Jesus, hipócrita, no sábado vocês não desprendem da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento e leva para beber água? Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês têm tanta misericórdia dos animais que no dia de sábado vocês não deixam de cuidar dos animais? E vocês querem dizer para mim que eu não posso curar no sábado? Olha, irmão, Jesus está brigando. Jesus está tomando uma briga com aqueles homens pelo direito de poder exercer a sua misericórdia por aquela mulher. Como que eu posso dizer que Jesus não quer curar alguém? E aí ele diz isso aqui no verso 16. Por qual motivo não se devia? A palavra que ele usa é essa. Devia. Jesus considerava um dever curar uma filha de Abraão. Por qual motivo? E ele ainda pergunta, por qual motivo? Qual motivo? Jesus não enxergava um motivo. Jesus não estava enxergando nenhum motivo para não curar aquela mulher. Porque quando ele pergunta por qual motivo, alguém poderia dizer, olha, não sei, talvez Deus queira tratar com ela, talvez ela esteja em pecado, talvez isso... Jesus, quando ele pergunta por qual motivo, ele está querendo dizer, olha, eu não estou vendo motivo nenhum para eu não curar essa mulher. Por qual motivo não se devia, num dia de sábado, libertar desta prisão de Satanás? Jesus chamou aquela enfermidade, aquele problema que aquela mulher estava enfrentando de prisão de Satanás. Sabe quando nós vamos começar a libertar as pessoas? Quando nós pararmos de chamar a doença de tratamento de Deus, de espinho na carne que Deus colocou, de Deus pesando a mão em alguém. Quando a gente parar de chamar a doença de obra de Deus e começar a chamar a doença como Jesus chamava,
de prisão de Satanás. A Rita disse que sentiu o corpo dela leve e a dor que ela estava sentindo nas costas foi embora. Aleluia! Aleluia! Eu quero declarar que a mesma unção que tocou as costas dessa mulher aqui, nesse texto que nós estamos lendo, toca as suas costas agora. A mesma unção que tocou a Rita, que acabou de ser curada aqui na live. Vocês que estão com dor na coluna, em nome de Jesus, receba agora. Coluna, seja curada em nome de Jesus. Agora, coluna, seja curada. Começa a se mover agora, levanta. Abaixa os seus braços, começa a fazer algo que você não podia fazer. Eu declaro colunas curadas agora em nome de Jesus. Veja, Jesus disse, por qual motivo não se devia no dia de sábado libertar dessa prisão de Satanás? Esta filha de Abraão a quem Satanás mantinha presa por 18 anos. Quem é que estava mantendo aquela mulher presa? Não era Deus. Quem é que estava mantendo? Era o diabo. O ladrão vem matar, roubar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. João disse, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se a sua doença, sua não, você não tem doença. Se esse sintoma que está no teu corpo, se esta enfermidade que está no seu corpo, mas não é sua, que Jesus já levou na cruz, ela está aí ilegalmente. Se ela vem de Deus, se ela é de Deus, por que você está tomando remédio? Porque se o seu pastor fala que talvez Deus não quis te curar, porque então para que você vai no médico? Não, se a doença é de Deus, por que eu vou no médico me livrar da doença? Não, eu tenho que ficar com a doença. A minha doença é um espinho na carne. Você está indo fazer o que no médico, então? Está querendo se livrar da bênção de Deus? Se é de Deus, você tem que ficar com ela. Não pode fazer nada para se livrar dela, não. Sabe por que nós vamos no médico, irmão? Sabe por que nós tomamos remédio? Porque todos nós sabemos que a doença não tem que estar no corpo. A gente vai fazer tudo para se livrar. Tem pai e mãe me assistindo aqui? Qual de vocês, eu vou falar a mesma coisa que Jesus falou, qual dentre vós é o pai e a mãe que vendo o filho sentir dor, reclamando de dor, não vai levar ele correndo no médico, não vai dar remédio para ele, vai tentar resolver o problema? Qual dentre vós vai ver o filho reclamar, vai ver o filho com febre e não vai dar uma dipirona, vai ver o filho com tosse e não vai dar um xarope? Qual de vós? Qual de vós? Quem aqui, oh meu Deus, quem aqui nessa live é o pai e a mãe que ao ver o filho com alguma dor no corpo, qualquer dor, pode ser o filho mais rebelde, o filho aprontou o dia todo, aí cai do sofá e faz um rasgo no queixo e começa a sangrar, você vai esquecer na hora, você vai esquecer toda a rebeldia do teu filho, você vai agarrar ele e você vai sair com ele correndo para o UPA, ele levar ponto. Como que você pode ter coragem de dizer que Deus não quer curar alguém? Se vós, que sois maus, Jesus disse,
sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Deus não tem prazer na doença de ninguém. A Bíblia diz que Deus se agradou em moer Jesus. A Bíblia diz que Deus se agradou de moer Jesus. Deus se agradou de Jesus sofrer. Por que, Danilo, que Deus se agradou de Jesus sofrer? Porque ao sofrer, Jesus estava garantindo a sua cura. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Pelas pisaduras de Jesus você foi curado e curada. Então você precisa a partir de hoje tomar uma decisão de parar de atribuir doenças a Deus e de começar a agradecer porque Jesus levou as suas enfermidades. Mesmo quando você recebeu uma oração e o sintoma não foi embora na hora, não saia dizendo que por que Deus não me curou. Saia dizendo obrigado, eu recebo a minha cura. Mesmo que não se manifeste na hora, mesmo que o sintoma ainda demore alguns dias, nunca diga que Deus não quer te curar, que Deus está te tratando, que Deus tem algum propósito naquela doença. Só tem um propósito de Deus naquela doença, é curar aquela doença. Esse é o único propósito que Deus tem na doença. É glorificar o nome de Jesus através do milagre. Jesus disse sobre Lázaro, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Por que para a glória de Deus? Porque Lázaro ia ficar o resto da vida doente, mas Deus ia ser glorificado. Não. Jesus só foi glorificado na hora que o milagre aconteceu. Enquanto Lázaro estava doente, enquanto Lázaro estava morto, as pessoas estavam falando mal de Jesus. Estavam dizendo, não era amigo dele? Curava todo mundo, por que não curou o amigo? Deus não é glorificado quando o crente está doente, não. Deus é glorificado quando o crente é curado e dá o testemunho da cura. É quando o testemunho é contado que Deus é glorificado. Deus não pode ser glorificado pela doença, porque a doença não é uma obra de Deus. Deus só pode ser glorificado pelas suas obras. Deus só pode ser glorificado pelas obras dele. Então é quando o milagre acontece, é quando o testemunho é contado. E eu declaro, irmãos, não só você que está me assistindo aqui hoje, mas você que está me assistindo a live gravada, eu declaro o seu testemunho aqui embaixo. Eu declaro o seu testemunho aqui embaixo nos comentários dessa live para a honra e glória do nome de Jesus. Rabandara sui kandaraba shandaralabaha. Labadakayorebede vahastu ki amanduri amandara sui ramandariasia katalaba. Tem pessoas sendo curadas agora enquanto assistem a live. Tem pessoas que serão curadas esta noite, serão visitadas pelo Senhor, pelos anjos de Deus. Tem pessoas que a partir de hoje vão parar de declarar doença e vão começar a declarar que são curadas pelas pisaduras de Jesus e vão começar a melhorar nos próximos dias. Mas hoje, você toma posse hoje, você é curado hoje. Porque a Bíblia diz em Marcos 11, 24, tudo que você pedir orando,
creia que já recebeu. Creia que já recebeu. Não é crer que vai receber, é crer que já recebeu. Ah, não, quando eu sentir que a dor foi embora, eu vou crer que eu já recebi. Não, quando você crê que já recebeu, então a dor vai embora. Se creres, verás a glória de Deus. Levante as suas mãos agora, comece a agradecer ao Senhor. Comece a agradecer, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor levou todas as minhas enfermidades. Obrigado, Jesus, porque em cada açoite que o Senhor levou, eram as minhas doenças, eram as minhas dores. Enquanto você agradece, eu vou liberar mais da unção de Deus agora pela fé, em nome de Jesus. Mais unção tocando o seu corpo agora. Unção tocando o seu braço. Unção tocando o teu peito. Unção tocando a tua barriga. Toda dor no intestino, no abdômen, sai agora. Toda dor de cabeça, saindo agora. Põe as tuas mãos agora no lugar onde dói. Todos que estão me assistindo agora. Você que tem dor na cabeça, põe a mão na cabeça. Você que tem dor em algum órgão, põe no órgão. Você que tem algum problema que não é local, mas é um problema no sangue, você pode estender as suas mãos. Você que está assistindo pela televisão, põe a tua mão na tela da televisão. Põe a tua mão agora. E eu vou declarar agora, em nome de Jesus, toda dor nos ossos, saia. Toda doença nos órgãos, saia. Do alto da cabeça à planta dos pés, seja curado agora. A unção te toca agora. Mais. Receba agora. Tocando o seu corpo agora. Mais unção de cura. Mais. Fogo nesta doença agora. Sai, doença, em nome de Jesus. Sai, espírito de enfermidade, em nome de Jesus. Mais fogo. Mais. Rababababababachê. Mais. Fogo! Do alto da cabeça à planta dos pés. Toda enfermidade sendo consumida agora. Mais. Fogo! Doença, saia! Em nome de Jesus. Fogo! Receba a sua cura agora! Mais! Fogo! Nos joelhos, nas pernas, nos tornozelos, nos vasos sanguíneos, na bexiga, nos rins, na lombar, nas vértebras da coluna, nas articulações. Fogo! Toda dor, saia agora, em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus.
Rabachocotorobocochocoro. Você que sentiu algo no seu corpo agora, põe nos comentários. Cantalamaçoquetiacabarrachecama. Você que sentiu a unção tocando o seu corpo agora, põe nos comentários. Procura a sua dor. Começa a fazer o que você não podia fazer. Se você não podia baixar, baixa. Se você não podia mexer o pescoço, mexe. Se você tinha um caroço, procura. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Queria andar a mandar a la manai cantarabassori andarabassorere. Ramanto que obrando oriandala soriandara. As pessoas estão relatando sentindo quentura no corpo. Corpo todo quente, pernas quentes. Mais unção, receba mais, receba mais agora, toda doença saindo agora, receba mais, fogo do Espírito Santo, queimando toda a doença agora. Tamando yebadaya soti cantaramando se acalabarandoro. Eramando remasoto corialamando ricatalabashandaraba. Oramanto chiarabasoto rocoporosi alabadabahasto chiamandore. Não deixe de testemunhar, irmãos. Não deixe de testemunhar. Você que sentiu um sintoma ir embora, você que sentiu um toque do Espírito no seu corpo, não deixe de testemunhar para a edificação da nossa fé e para a glória do nome de Jesus. Não deixe de deixar o seu like também na live. Não deixe de compartilhar. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Todos os dias nós temos ensino da palavra aqui no canal. Aqui nós temos também, de azul, comentário fixo, o número do nosso discipulado no WhatsApp, gratuito, tá bom? Nós temos um grupo de ensino da palavra gratuito. Te convido a participar do nosso grupo, pega aqui o nosso WhatsApp e vem fazer parte do nosso grupo. E a unção continua fluindo. A unção está fluindo, queridos. Tome posse. Faça algo que você não podia fazer. Toca, Senhor. Do alto da cabeça, planta dos pés, Pai. Libera mais do teu poder, mais, Senhor, mais da tua unção, mais dos teus sinais. Doce Espírito de Deus, toca, Pai, toca, Pai, toca, Pai, toca. Aleluia, aleluia, oh aleluia, obrigado, Senhor. Que amandore manaere barandoro, la mandori andare maso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amados, amanhã
nós vamos dar continuidade ao nosso ensino. Tem muito mais coisas para falar. Amanhã nós vamos falar sobre vários falsos ensinos acerca de cura, tá bom? Então, coisas como espinho na carne de Paulo, Jó, estômago de Timóteo. A gente vai falar sobre tudo isso amanhã. E você não pode deixar de vir, porque são essas coisas que nos atrapalham. Carla gostaria de ter mais um filho. Eu te abençoo em nome de Jesus, Carla. Eu declaro vida sobre o teu útero agora. Eu abençoo a tua madre no nome de Jesus. Eu declaro um útero fértil. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Então eu convido você para continuar comigo aqui amanhã. Estamos numa cruzada, irmãos. Uma cruzada de ensino da palavra de Deus. O Senhor, Ele me falou há poucos dias, poucas semanas. Te abençoo também, Nara, em nome de Jesus. Abençoo o teu ventre. Bendito o fruto do teu ventre, bendito o teu ventre. Eu declaro vida sobre o teu ventre. Eu declaro saúde para todas as mulheres que me assistem agora, em nome de Jesus. Eu declaro úteros sendo limpos, caroços, nódulos, miomas, endometriose. Eu expulso em nome de Jesus. Eu expulso tudo isso em nome de Jesus. Toda infecção urinária. Eu declaro cura em nome de Jesus. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário, tá bom? No mesmo horário, eu vou estar aqui ensinando sobre cura. E à medida que nós ensinamos a palavra, o Senhor, Ele vai... Essa semana muitas pessoas vão ser curadas, muitas. Quinta e sexta, veja bem, quinta e sexta, hoje, amanhã e depois da manhã eu vou falar sobre cura. Quinta e sexta eu vou falar sobre batismo com o Espírito Santo e dom de línguas. Então, essa é a semana onde a gente vai ter uma enxurrada de testemunho de cura e testemunho de batismo com o Espírito Santo. Então você não pode perder nenhuma live. É por isso que você tem que estar no grupo. Porque quando tiver alguma mudança de horário, é lá no grupo que eu vou colocar. Amém, queridos? Saia desta live. Você que sentiu o sintoma ir embora, dê glória a Deus. Você que ainda sente um sintoma, você que sentiu uma melhora, continue agradecendo, continue glorificando. Você que aparentemente, não, estou sentindo o sintoma ainda. Você não precisa negar o sintoma, mas reconheça que Jesus levou as suas enfermidades e continue expulsando esse sintoma. Amém? E eu creio em nome de Jesus. Teremos muitos testemunhos essa semana. Amém, queridos? Espero vocês no grupo. Hoje eu não pude